Gravem as minhas palavras. O PT não vai dominar esse país para sempre. Eu tenho aqui um desafio para fazer para o senhor Lula. Lula, eu te chamo, não tenho nenhuma exigência, na verdade só uma, para um debate. Pode ser no Planalto, pode ser em qualquer lugar, qualquer dia, desde que seja ao vivo. Você topa sustentar as suas mentiras na minha frente? Duvido e muito. E a sua sorte, Lula, é de que se isso acontecer, algum dia eu chegar na presidência, a sua sorte é de que você não vai estar vivo para eu te botar na cadeia, você e sua trupe, porque pode ter certeza que se isso acontecer, eu vou voltar com a justiça aqui, nesse caos que a gente chama hoje de país. E eu não tenho dúvidas que é o que o Brasil quer. Justiça nesse país. Fim da impunidade, tanto para o Lula quanto para a sua trupe. E se isso acontecer, o PT é o primeiro na minha lista. Torçam, mas torçam muito para isso não acontecer. Tentaram matar o Bolsonaro para poder tirá-lo da corrida eleitoral. Obviamente não conseguiram. Agora, o Lula, através dos seus lacaios no STF, tentam fazer o mesmo. Tirá-lo da corrida eleitoral, mas agora através de uma prisão. Realmente é algo que todo o Brasil está vendo, não preciso dar muitos argumentos aqui. O Brasil, que tem 50 milhões de pessoas sob o julgo das leis do crime organizado, quer falar que estão preocupados em defender a democracia e a soberania do Brasil, colocando um ex-presidente da República atrás das grades, antes mesmo do julgamento, esperando já, preparando, na verdade, a sua cela. Foram diversas acusações, contra o Bolsonaro, de Marielle, que inclusive Moraes deu prisão domiciliar para o Brazão, não é isso? E acabou, ninguém mais falou sobre isso. Foi também arquivado a questão dos imóveis dele lá, foi arquivado também a questão da baleia que ele tem incomodado, ou seja, intocável, tudo caiu por terra, mas não existe uma forma melhor de acabar com seu opositor do que falar que ele tentou cometer um golpe de Estado. Então, eles são muito hábeis em fazer narrativas contra pessoas de bem. Quanto mais honesto você for nesse país, mais chance você tem de se ferrar. Recentemente, agora, sem provas, Lula me acusa de eu ter feito um vídeo para defender o crime organizado. Eu não preciso nem dizer que, poxa, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, sou pai de 2 filhas, não tenho uma linha de corrupção na minha vida e tenho muito orgulho disso, não tenho dúvidas que vai continuar dessa mesma forma, e simplesmente acusa e não tem nenhum tipo de provas. Ou seja, é dessa forma que eles fazem com quem é honesto. Afinal de contas, eu sei de que ou eu morro tentando, ou eu vou fazer que de fato é transformar esse Brasil em outra coisa. Isso obviamente não se passa por agora. Tem muito tempo de vida para a gente conseguir mudar esse país. Pode ter certeza, e gravem as minhas palavras. Tantos miseráveis quanto também pessoas de bem nesse Brasil. Tem que ter muita paciência para ver um petista dizer que o presidente Bolsonaro é o maior ladrão do Brasil. Acho que eles estão esquecidos que o próprio vice-presidente disse que o descondenado iria voltar à cena do crime. Infelizmente, o maior símbolo de corrupção desse país está sentado na cadeira da presidência da República. Não foi o presidente Bolsonaro, à direita, que integrantes do PCC disse em áudios, o tesoureiro do PCC, que com o PT tinha diálogos cabulosos. Lá no nosso estado, período de eleição 2018, integrantes da facção criminosa mandavam áudios dizendo: tá fechado o voto no 13. Ou seja, não queiram enganar, continuar enganando o povo brasileiro está acordado. Só quem acredita nessa conversa de fato são os esquerdistas que têm a mente cauterizada pela fumaça da maconha. Não tem outro cidadão em sã consciência que acredite nessas mentiras que vocês têm contado aqui. E diante do julgamento de Jair Bolsonaro que está acontecendo agora ali no STF, os deputados de direita se juntaram, fizeram uma reunião ali na Câmara dos Deputados e tomaram uma decisão importantíssima. Você vai ver agora, quem vai falar aqui
é o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados. Olha só a reunião que eles fizeram e o que eles decidiram diante desse julgamento que está acontecendo, está mexendo com Brasília. Confira aí, dá um like nesse vídeo, se inscreva aí no canal, pessoal. Se você não está inscrito, se inscreva agora. Veja só o que eles falaram e voltamos em seguida. É o dia da vergonha nacional. Dia em que se começa o julgamento que todo o Brasil já sabe o resultado desde o seu nascedor. Eu estou aqui com um grupo de parlamentares da direita, deputada Carol, deputada Cristonieto, deputado Zaeli, deputada de Santa Catarina, nossa querida Daniela Heinck, não é isso? Heinck. Esses sobrenomes, esses nomes alemães são difíceis. Deputada Soraya, deputado Gilberto, eu vou falando o nome dos demais ao longo desse discurso. Deputado Zé Medeiros está ali atrás também, para dizer que a gente sobe a essa tribuna com toda a indignação que se requer este dia 2 de setembro. É o dia da vergonha nacional, é o dia de uma grande farsa, que a grande mídia quer divulgar como verdade absoluta, o que não é. Todos nós no Brasil sabemos que não houve golpe nenhum no Brasil. Se houvesse golpe, esta casa estava fechada. Se houvesse golpe, o atual presidente da República não estaria na cadeira dele. O descondenado do presidente que aí está, este sim condenado em todas as instâncias, e depois por uma chincana deixaram e o permitiram concorrer à eleição, indicou seus comandantes militares. Foi feito o passo de comando de um presidente ao outro. O presidente que ora, hoje começa a ser julgado, estava nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro. A maior injustiça já vista no Brasil começa o seu julgamento hoje e deverá terminar até o dia 12. Serão 10 dias que o Brasil assistirá a uma farsa, na verdade, um circo liderado por um ministro que é promotor, vítima, ele acusa, ele é a vítima e ele é o juiz ao mesmo tempo. Ele faz tudo no Brasil. Lamentavelmente, já sofreu a Magnitsky dos Estados Unidos porque ele é um violador de direitos humanos. O nome dele? Alexandre de Moraes. Que vergonha o que Vossa Excelência está levando a nossa Suprema Corte a ser vista no mundo como uma Suprema Corte violadora de direitos humanos e que não respeita a democracia. É mais, tem frase aqui do Poder 360 em que o próprio Moraes diz assim: quem admite ou não anistia é a Constituição. Portanto, ilustre ministro Alexandre e demais ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, nós temos convicção que aqui na casa já há maioria absoluta para votar anistia e isentar o presidente Bolsonaro e todos os inocentes do 8 de janeiro para que eles passem pela anistia justa e humanitária. E eu quero aqui, presidente Hugo Mota, agradecer Vossa Excelência, que hoje no Colégio de Líderes fez questão de comunicar a todos os líderes que a maioria está sendo construída e que hoje nós tivemos, graças ao trabalho do nosso governador Tarcísio de São Paulo, um trabalho que trouxe como apoio público, e quero aqui agradecer o presidente Marcos Pereira, que é o presidente do Partido Republicanos, que também é o partido do presidente Hugo Mota, bem como o líder Abramo, que na reunião de líderes hoje comunicou que o Republicanos passa a aderir também o apoio à anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Nossa gratidão aos Republicanos, nossa gratidão ao PSD, que também autorizou através do líder Reynold Stefanes, que está aqui conosco, que já anuncia isso há muito tempo. Nossa gratidão ao progressista, na figura do deputado Luizinho, que assinou inclusive o requerimento de urgência e sempre esteve ao lado da anistia. Nossa gratidão ao presidente Ciro Nogueira, do Progressista. Nossa gratidão ao presidente Rueda, do União Brasil, e o Pedro Lucas, do União Brasil. Nossa gratidão
ao querido líder Marcel Van Hatten e todo o Partido Novo, que está conosco desde o início dessa batalha. Registro a nossa gratidão a vossas excelências. Dito isso, eu tenho certeza que teremos votos em outros partidos, porque o brasileiro não gosta de ver perseguição, não gosta de ver injustiça. Deputado Pompeu, observem bem, deputado. Alguns dos ministros que vão julgar, estão começando hoje a julgar o presidente Bolsonaro. Ministra Carmen Lúcia, declarações dela. Ela quer impedir 213 milhões de tiranos de serem soberanos na internet. Esta é uma das ministras que vai julgar o presidente Bolsonaro. Outro ministro que julgará o presidente Bolsonaro, o ministro Cristiano Zanin, ele deveria se declarar impedido para julgar o presidente Bolsonaro, até porque foi advogado do descondenado atual presidente da República. Ministro Flávio Dino é outro, terceiro ministro. Ele apresentou queixa-crime contra Bolsonaro antes de ser ministro, por calúnia, sem dizer que já é inimigo declarado público. Nós temos, deputado Hollenberg, eu acho que Vossa Excelência, inclusive, é advogado, salvo engano, o Código de Processo Penal, artigo 257, é muito claro e explícito. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Estes juízes, o mínimo que poderia, e leio aqui o inciso 1º, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer um deles. Ora, já está claro aqui, Alexandre de Moraes, o quarto ministro da turma, este é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. É um desafeto há muitos anos, inclusive é público. Se a justiça no Brasil fosse uma justiça séria, estes 4 ministros estariam fora desse julgamento pela imparcialidade e o devido processo legal constitucional, que é a nossa Constituição. Portanto, deputado Sargento Faú, deputado Pastor Eli, deputado aqui do Republicano, Messias Donato, nosso querido deputado Alfredo Gaspar, que aqui está, missionário José Olímpio de São Paulo. O que nós viemos aqui a esta tribuna é para dizer ao nosso presidente Bolsonaro, aos demais réus que estão nesse julgamento injusto, não abaixem suas cabeças. A cada condenação, milhões de brasileiros se levantarão nessas ruas e nós vamos provar isso agora no domingo, dia 7, no dia da nossa independência, nesta democracia combalida, nós estaremos nas ruas, presidente Bolsonaro e os demais réus que estão sendo julgados, para ser a voz de vossas excelências, que hoje estão silenciados, calados por esta ditadura, por juízes que não deveriam estar julgando vossas excelências. Não faltará guerra aqui nesta tribuna e nem parlamentares como esse time que aqui está, se eu não falei o nome de alguém aí, Evaí de Melo, que ali está também do Espírito Santo, e este time é muito maior. General Pazuello, está aqui o Caveira do Pará, delegado Caveira, este time é muito grande. Está aqui o nosso querido Cabo Gilberto, que agora já foi promovido a sargento. E o nosso time aqui é muito grande. E este time será revelado no dia da votação de anistia, que eu tenho convicção, presidente Hugo Mota, deputada Soraya Santos, que aqui está conosco também, que quando Vossa Excelência pautar a anistia, nós teremos neste plenário mais de 300 parlamentares que não ficarão silentes com tamanha injustiça praticada contra o presidente Bolsonaro. Eu tenho convicção da sobriedade e da seriedade desse plenário e que não cabe e não tem espaço na política nacional para esse tipo de perseguição. Presidente Bolsonaro, quanto mais os inimigos se multiplicam e te perseguem, mais Deus estará do seu lado e do lado daqueles que amamos a pátria brasileira, este solo amado gentil, e nós vamos sempre estar lutando. Estaremos sempre aqui, sendo a voz contra esta ditadura do judiciário, que decidiu perseguir quem é da direita, quem é conservador, mas nós não vamos abaixar a cabeça, porque 2026 é logo ali, e eu tenho certeza que nós todos,
o Brasil todo, que por onde ele anda, ele é ovacionado, teremos o presidente Jair Bolsonaro de volta na presidência da República em 2026. Viva o Bolsonaro, viva a direita, viva o Brasil do verde e amarelo, e nós queremos acabar com a ditadura do judiciário. Hoje o Brasil assiste o julgamento mais vergonhoso de sua história. Um julgamento em que a sentença todo mundo já sabe o veredicto, que será a condenação do presidente Bolsonaro. Um verdadeiro teatro de narrativas criada para criminalizar uma pessoa que não matou, não roubou, não fez o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, ao contrário, que só fez o bem para o país e hoje paga por ser de direita. Porque se nós formos observar, esse processo está todo viciado. Bolsonaro não tem foro privilegiado. Bolsonaro não tem sequer o princípio de presunção de inocência respeitado, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes fala que ele tem que provar a sua inocência. Ora, é o Estado que tem que provar a culpa e não o réu provar a sua inocência. E fala-se aqui dos juízes. Olha só essa turma, como é que ela é composta. Ministro Zanin, ex-advogado do PT. A lei é clara, dizendo que você não pode ser juiz numa causa onde você advogou com relação a outra parte. E ele era defensor e contra o Bolsonaro nas eleições, virou ministro. Ele mesmo pediu para se declarar impedido de analisar processos com Bolsonaro e agora é um juiz legítimo para julgar a causa. Flávio Dino já apresentou queixa-crime contra Bolsonaro. É inimigo declarado de Bolsonaro. Admitiu a perda das imagens do dia 8. Não pode ser juiz do caso. Deveria ter se declarado suspeito. Não sou eu quem estou dizendo. É o Código Penal, no artigo 254, onde inimigos capitais da parte não podem julgar o caso. Carmen Lúcia também já se posicionou com relação à anistia, dizendo que não cabe, que não é necessária. E disse que a internet é feita de 213 mil tiranos. Ou seja, mais uma declaração contra a direita. E também, o que dizer de Alexandre de Moraes, inimigo declarado e notório do presidente Bolsonaro, suposta vítima do suposto golpe, também não é juiz apto para estar nesse processo. Aliás, Bolsonaro nem deveria estar sendo julgado pela corte, nem pela turma. Esse processo é viciado do início ao fim, é nulo, de pleno direito, em qualquer país sério. Agora, hoje de tarde tivemos a declaração no Senado Federal de Eduardo Tagliaferro, que revelou o escândalo que está por trás desse processo. Se a Lava Jato foi anulada sobre uma alegação de que Moro combinava com Dallagnol como ia ser feita a perseguição dos acusados, o mesmo está acontecendo agora, onde Tagliaferro fala, ele que estava dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, era um dos auxiliares da equipe do gabinete do Alexandre de Moraes, falou claramente que o Alexandre de Moraes combinava com o Gonê a montagem das denúncias em massa, pacotinhos de 100 a 200 pessoas, previamente selecionando os alvos, sem investigação individualizada. E o que falar, então, dessa fraude processual, que é absolutamente adulterado as provas, antecipado documentos, de modo a tentar dar uma suposta legitimidade e pegando cidadãos inocentes que foram transformados em verdadeiros alvos para sustentar essa farsa que é o julgamento do dia 8 de janeiro. Por isso que, mais do que nunca, esses processos absolutamente nulos em qualquer país sério e que está sendo levado a cabo para quê? Para criminalizar a maior liderança de direita que esse país já teve, que é o presidente Bolsonaro, para o fim de tirá-lo do jogo político. E isso é um verdadeiro crime à democracia brasileira. Alexandre de Moraes não atua mais como juiz. Atua como acusador, vítima e juiz ao mesmo tempo. Isso também é absolutamente nulo. Então, presidente, o que estamos vivendo hoje é um teatro dramático em que uma narrativa sem provas, com declarações absolutamente frágeis e delações que foram mudadas várias vezes, estão sendo usadas para cometer, isso sim, um crime à justiça brasileira, ao Estado Democrático de Direito, que é esse julgamento forjado para criminalizar, preparado para criminalizar o presidente Bolsonaro. Nós não podemos admitir isso.
Hoje, muitos deputados estão em vigília e oração frente à casa do presidente Bolsonaro. Iremos acompanhar esse julgamento, mas desde já não seremos omissos na história brasileira. Estamos aqui para pontuar que estamos atentos a todas essas ilegalidades, a esse crime histórico que está sendo cometido contra o presidente Bolsonaro, e não nos calaremos diante dessa injustiça. E uma forma de apaziguar todo esse teatro criminalizatório e persecutório é aprovar a anistia, é aprovar as prerrogativas, porque assim não teremos deputados, não veremos senadores sendo coagidos pelo Supremo Tribunal Federal. E com a anistia veremos sim a pacificação do país. É uma medida urgente e eficaz que se faz necessária para a gente recuperar a legalidade e a decência e a moral nesse país. Então, presidente, que fique aqui a nossa manifestação com relação a toda essa criminalização da política vinda do judiciário, que não poderia estar acontecendo também. Pois é, pessoal, diante desse julgamento, que na verdade mais parece um golpe em cima da direita, os deputados e até os senadores no Senado Federal já estão se organizando e planejando uma contrapartida, uma reviravolta, que vai se dar início após o 7 de setembro. 7 de setembro na Avenida Paulista, uma grande multidão está sendo esperada ali, e o Sóstenes Cavalcante, juntamente também com o Rogério Marinho, que é o líder no Senado Federal, já estão planejando outro plano para poder parar os projetos e tentar fazer uma pressão ali em Brasília, frente a esse absurdo que nós estamos vendo aí debaixo dos nossos olhos. Querem prender Jair Bolsonaro sem ter cometido nenhum crime. Olha só, pessoal, se isso acontecer, se Jair Bolsonaro for preso, for condenado e preso, eu tenho certeza que o povo brasileiro não vai deixar por menos e esse país vai parar. Quero que você coloque aqui nos comentários, pessoal, diante de tudo isso que nós temos visto no Brasil, diante da economia que vai de mal a pior, o desemprego, segurança pública, então nem se fala. E agora essa guerra com Donald Trump aí que está trazendo prejuízo enorme e desemprego para muita gente. Diante disso tudo, eles ainda querem prender o maior líder da direita deste país, aquele que realmente trouxe uma esperança nova para o povo brasileiro. Querem prender sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de crime. Onde está o golpe? O golpe daquele que já não estava mais no poder e que estava até num outro país. Que golpe que é esse? Se ele quisesse dar golpe, ele daria enquanto estava no poder. Porque foi isso que aconteceu, por exemplo, aqui na Venezuela, com o senhor Nicolás Maduro. Ele ainda no poder, ele aplicou um golpe e está até hoje. Está até hoje. Todos viram que ele perdeu as eleições, mas ele continua lá e foi apoiado ainda pelo Lula, né? Então, ou seja, tudo isso que está acontecendo ali em Brasília nós não podemos aceitar, e eu espero que esses deputados e senadores ali em Brasília façam algo, porque eles foram eleitos pelo povo brasileiro para nos representar. Coloque aqui nos comentários a pessoa que você votou. Você se lembra em quem você votou na última eleição para deputado federal, para senador? Você se lembra? Porque normalmente nós nem lembramos, mas nós colocamos um voto de confiança ali e queremos que eles nos representem. E aí agora nós estamos vendo essa lambança, tanto na Câmara dos Deputados com o senhor Hugo Mota, que não coloca anistia para ser votada de jeito nenhum, e os presos continuam lá, pessoal. Amanhece e anoitece e os presos continuam lá. E tanto também no Senado Federal, que está lá o senhor Davi Alcolumbre sentado em cima de vários pedidos de impeachment de ministros do Supremo, não só do Moraes, viu? Não só do Moraes, tem outros ministros ali que também estão com pedidos de impeachment com assinaturas, e o Davi Alcolumbre sentado em cima não faz nada. Tudo isso o povo brasileiro está a ver navios. E aí eu quero que você coloque aqui nos comentários se o Hugo Mota e se o Davi Alcolumbre te representam, porque de repente ele foi, né, votado por milhões de pessoas e eu não estou sabendo, mas acho que não. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Se inscreva, é totalmente gratuito e você vai ficar muito bem informado sobre o julgamento do Jair Bolsonaro e sobre os próximos passos que a direita vai dar ali em Brasília. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto.